Então, estamos começando mais uma Conexão TCC, nosso encontro para a gente se conectar. E aí eu quero conectar mesmo aqui com vocês. Quem puder aí abrir a câmera. Eu sei que tem gente que está fazendo outras coisas, tem gente que deve estar no trânsito, sempre temos. Mas quem puder, vai ser ótimo. Nosso tema de hoje são os modos esquemáticos. Esse conceito, né? Ele vem de algumas abordagens, tem diferentes formas conceituais quando a gente fala em modos esquemáticos, e aí eu quero deixar claro que aqui, no nosso encontro de hoje, a gente vai falar dos modos a partir da perspectiva da terapia do esquema, bom? Porque, para não confundir aí. E aí eu já queria saber de vocês o que vocês sabem sobre modos? O que vocês já ouviram falar? O que vocês conhecem? Quem está aqui e puder abrir o microfone e falar, quem não puder abrir o microfone quiser mandar ali no chat para mim. O que vocês já ouviram sobre esse assunto? Ou se vocês já têm algumas dúvidas sobre isso, me contem aí. Ana, eu aqui. Diga. Você já falou nas supervisões, eu lembro de você comentar sobre os módulos esquemáticos, que é como se fossem os filtros ativados num período mais longo do que a questão da distorção cognitiva, né? Seria algo mais duradouro, que dura mais um tempo, que é a parte dos modos esquemáticos, a gente vivencia as situações, vê as situações também, né? Como a gente é atingido por essas situações, que está lá nos esquemas. Diferente das distorções cognitivas que estão mais lá no nível dos pensamentos. Mais ou menos. Os modos, eles podem ser muito rápidos. A gente pode transitar de um modo para o outro de maneira muito rápida. Entendi. Mas tem a ver com esquemas também. Ótimo. Quem mais sabe alguma coisa sobre modos? Ou já tem alguma curiosidade sobre modos? Olha, eu não sei vocês, mas quando eu vou assistir uma aula, eu gosto de procurar saber um pouco sobre o assunto daquela aula antes. É claro que tem hora que não dá tempo, né? Tem hora que eu consigo ler mais, assistir alguns vídeos, pesquisar mais sobre alguns temas, tem hora que não dá tempo, enfim. Mas eu me lembro com muita clareza a primeira vez que eu fui assistir uma aula sobre modos esquemáticos. E antes da aula, eu peguei o livro do Jeffrey Young, que é o nosso mentor aí da terapia do esquema, né? Que é quem desenvolveu a terapia do esquema. E quando ele vai falar sobre modos no livro dele, ele começa dizendo: o conceito de modo de esquema é provavelmente a parte mais difícil de explicar na teoria do esquema. Essa foi a primeira informação que eu tive sobre modos. Eu juro para vocês que eu apavorei. Falei, meu Deus, isso vai ser o mais difícil. Já ativou em mim ali alguma coisa de que eu não vou conseguir aprender isso. Eu não sei se vocês também apavoram assim quando alguém fala que alguma coisa vai ser mais difícil, mais desafiadora, ou se vocês gostam. Me contem aí como que é para vocês. E se vocês têm essa ideia de que modos é um conceito difícil, ou se ele é fácil, o que vocês pensam sobre isso? Você gosta, Públio? Uhum. Vamos, gente, é conexão, conectem comigo aqui. O que vocês acham de modos? Ou vocês não acham nada, nunca ouviram falar? Tá bom, ó. O conceito de modos, ele não é tão difícil quanto é dito aqui no livro, não.
E os modos esquemáticos, eles vêm, na verdade, para nos ajudar no tratamento. Então, vem facilitar o tratamento. E aí, quando a gente compreende direitinho e a gente consegue identificar os modos ali com os nossos pacientes, as coisas ficam bem mais fáceis. O que que acontece? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala sobre 3 esquemas, não é isso? Disfuncionais, né? E aí, quando vem a terapia de esquema, o Jeffrey Young amplia a nomenclatura desses esquemas. Na verdade, ele fala, olha, desamor não é só desamor, a gente pode dar outros nomes, e aí ele vai destrinchando ali aqueles esquemas do Beck, né, com outras crenças, de modo a gente conseguir trabalhar de maneira mais individualizada com aquela crença do paciente, porque às vezes a nomenclatura do esquema é muito ampla. E ele veio, então, e entregou para a gente 18 esquemas. E aí, quando a gente vai trabalhar com o paciente, pode ser que ele tenha muitos esquemas ativos ao mesmo tempo. E aí a gente fala, e agora? Esse paciente aqui tem 10 esquemas ativos, o que que eu faço? Por onde eu começo? Qual que é o passo a passo? E aí, então, veio esse conceito de modos para facilitar. Os modos, eles vão envolver as emoções e as estratégias de enfrentamento, ou seja, os comportamentos. Então, como se fossem os botõezinhos emocionais ali que são ativos, e a pessoa tem os pensamentos, emoções e comportamentos naquela determinada situação. Então, olhando por esse lado, olha como que facilita. Um modo está representando aquele modelinho cognitivo inteiro, que a gente vai trabalhar com o paciente de maneira separada. O que que você pensou, o que que você sentiu e o que que você fez? E aí, ali no conceito de modo, a gente já vai trabalhar esses elementos de uma só vez. E as sensações fisiológicas podem entrar ali também. Vamos pegar aqui um exemplo. Nós estamos aqui agora, todos nós aqui. Eu imagino que vocês estejam aí pensando, sentindo e agindo de acordo como psicólogos estudantes. Não é isso? Então, esse é o nosso modo psicólogo, modo estudante. A gente vai pensar, sentir e agir de acordo com esse nosso papel aqui nesse momento. Quando você está lá num almoço de família, por favor, não ative o seu modo psicólogo estudante, né? Seja ali somente filho, pai, mãe, irmão, primo, enfim. De maneira leiga ou de maneira simples, é isso que é uma ativação de modo. São os nossos diferentes papéis. E eles, então, vão dizer do nosso estado. Estado é uma coisa que a gente está, é naquele momento. Por isso que a gente pode, às vezes, transicionar de modo de uma maneira muito rápida. Os modos, eles vão indicar, então, que existe ativação esquemática. Pode ser ativação de um ou mais esquemas. Quando a gente percebe o nosso paciente daquele determinado jeito, a gente vai entender que ali houve ativação de um ou mais esquemas. Tá fazendo sentido até aqui para vocês? Tá? Desse jeito que eu expliquei, vocês já tinham ouvido falar? Estão me sinalizando aqui, tá bom? Bom, então, a gente vai identificar esses modos do nosso cliente e a gente vai intervir de acordo com a necessidade. A gente tem modos que são disfuncionais e modos que são funcionais. O Jeffrey Young divide em 4 conjuntos de modos. A gente tem os modos criança, e não existem só em crianças, existem nos adultos também. E esses modos crianças são inatos, ou seja, nós já nascemos com a capacidade de
perpassar por esses modos. Os modos criança, eles vão trazer uma carga emocional muito forte e a gente vai intervir baseado nas emoções. A gente tem, por exemplo, o modo criança zangada, que é quando a gente está com raiva por algo que não está satisfazendo a nossa necessidade emocional. O modo, ele vai aparecer a partir do momento que é ativada aquela necessidade não atendida. Então, vamos supor que a gente foi lá numa consulta médica. E aí, naquela consulta médica, que você já estava esperando há meses, quando você chega lá, a secretária fala assim: não, sua consulta não é hoje, sua consulta era ontem, você perdeu essa consulta. E aí você confere lá no seu WhatsApp e fala: não, você me mandou aqui que essa consulta era hoje. E aí pode ser que aperte ali o seu botãozinho emocional que diga: eu precisava dessa consulta, ela errou comigo, ela não atendeu o que eu precisava, eu fui injustiçada, eu fui prejudicada. E aí venha esse modo zangado, que vai pensar, sentir e agir buscando aquela necessidade de maneira raivosa. Então, nesse momento, nós que estamos lá, né, que a recepcionista cometeu um erro com a gente pode falar: isso é um absurdo. Eu quero ser atendida por esse médico, você não pode fazer isso comigo. Não está certo isso, você é uma incompetente. Tá vendo um modo ali zangado que está buscando uma necessidade emocional. A gente pode ter um modo vulnerável também, modo criança vulnerável, que vai dizer de um desamparo, de inseguranças, de tristezas. É aquele momento que o paciente fala com a gente: eu não demonstrei para as pessoas, mas aqui eu vou dizer para você. Na hora que aconteceu aquele problema, eu me senti mal, eu me senti sozinho, eu me senti desamparado. É a hora que também aperta o botãozinho ali de uma necessidade emocional e a pessoa vai reagir de forma vulnerável. É esse modo que a gente vai especialmente trabalhar com o nosso paciente. É o modo que ele está ali aberto às intervenções. Dentro dos modos criança, a gente também tem um outro modo, que é o modo criança impulsiva, que é o nosso lado que faz as coisas buscando uma necessidade emocional, mas que não pensa nas consequências. Então, pensa assim comigo. Quando a gente chega lá no médico e vê que a recepcionista enganou, mandou errado o agendamento, e aí você sai entrando para a porta fora e quebra as coisas. Eu vou fazer isso, vou entrar, eu não quero nem saber. O modo criança impulsiva, ele vai buscar a satisfação da necessidade sem se preocupar com a consequência para o self, para ele mesmo, e para as outras pessoas. Não vai se preocupar em se está machucando, se está fazendo alguém sofrer, se está prejudicando alguém. Ele vai agir pelo impulso. Todos nós podemos passar por esses modos aí. Eles são inatos. E mais um modo criança, que a gente pode dizer, é o modo criança feliz, que é a hora que a gente está satisfeito, que tem as necessidades emocionais atendidas, né? O momento que a gente está dançando com os amigos, que a gente está no cinema, no parque de diversões, que a gente está genuinamente feliz. E não é feliz porque realizou uma coisa não, viu, gente? Criança fica feliz quando está brincando, divertindo. Então, pensem no modo criança feliz como esse lado criança mesmo aflorado. Vocês conseguiram identificar os modos criança em vocês? Então, criança zangada, criança vulnerável, criança impulsiva e criança feliz. Conseguem identificar esses modos aí nos pacientes? Quando o paciente chega bravo com você ou com alguém, ele vem te relatando aquilo ali, ele fala: nossa, fiquei muito nervoso, fiquei bravo mesmo porque
não fui cuidado, não fui atendido. Vê que a gente pode transitar por esses modos rapidamente. Olha, pensa bem que a gente chegou lá e aí quebrou tudo lá no consultório. Não, quem que você pensa que é? Xinga a recepcionista sem se preocupar se está machucando ela ou não, né? A criança impulsiva aparece ali e de repente a gente fala: meu Deus, o que eu fiz? Aí, olha, a gente transiciona para o modo criança vulnerável. Moça, me perdoa, porque eu estou muito nervosa, que eu precisava muito dessa consulta, e aí a gente fica mal. Então, por isso que tem essa transição aí entre modos. Os modos, então, vão ser ativados pelos esquemas, e dependendo do transtorno, dependendo do problema do paciente, a gente vai ter ativação de mais modos, mais transições, menos transições, enfim. Tá? Nós vamos trabalhar com modos quando a gente percebe, então, que o paciente tem muitos esquemas ativos, e aí a gente vai trabalhar dessa maneira, intervindo ali os pensamentos, emoções e comportamentos como um padrão. A gente vai trabalhar também com modos quando a gente percebe um paciente mais evitativo ou que tem dificuldade em identificar as cognições, quando é um paciente que precisa de uma intervenção mais emocional, aquele que fala com a gente, eu já entendi, mas eu não consigo sentir diferente. A gente vai poder fazer essa intervenção com modos. Até aqui, ok? Beleza. Então tá. Bom, nós vamos trabalhar com os modos, mas a gente não vai necessariamente falar com o paciente esses nomes técnicos. A gente pode chamar por apelidos. Então, a gente pode dizer o nome daquela pessoa no diminutivo, porque pode ser que quando criança ela era chamada daquela maneira, ou então algum apelido que ela tinha quando criança, a gente pode perguntar para ela. Né? Então, a sua criança, o que ela precisava? Qual é o nome que a gente pode dar para esse modo que se sente desamparado, que se sente com medo, inseguro? Então, a gente pode, se fosse no meu caso, por exemplo, né, meu nome é composto Ana Flávia, mas na minha família todo mundo me chamava de Flávia e quando eu era criança era só Flavinha. Então, não vai ser um modo Ana, vai ser um modo Flavinha, sozinha, Flavinha abandonada, Flavinha com medo. Esse vai ser o nome do meu modo. E a gente vai buscar para cada paciente de uma maneira. A gente pode pegar o nome de um personagem, se ele se identificar, né? Muitos pacientes gostam de falar que o modo zangado, por exemplo, é o modo Hulk. Né? O Hulk é um personagem conhecido para todo mundo, então é esse modo que vem zangado, que vem bravo, né? Em busca ali de alguma coisa que ele não está recebendo. Lembrando que o Hulk tem um coração bom, né, gente? Bom, temos também, além dos modos criança, a gente vai ter os modos de enfrentamento. Lembra que a gente tem aqueles enfrentamentos na terapia do esquema? Resignação, evitação e hipercompensação. Os modos de enfrentamento vão se referir a esses estilos. Então, a gente vai ter, por exemplo, o modo capitulador complacente. Olha que termo, né? Complicado. Imagina a gente fala com o paciente assim, agora você ativou o seu modo capitulador complacente. Ele não vai entender nada. O capitulador complacente nada mais é que a resignação. É aquela pessoa que mostra obediência, que mostra dependência, que está ali aceitando o esquema. Ela vai evitar ser maltratada, ela vai evitar conflitos. É aquele, isso é assim mesmo, não tem como eu mudar, não tenho o que fazer. A gente tem o modo protetor desligado, que é o terror dos psicólogos, que é aquele paciente que fala: ah, não, tá tudo bem, não aconteceu nada de ruim essa semana.
porque ele está ali evitativo, ele está desligado das emoções, ele vai se desconectar, ele vai se isolar, ele vai se afastar daquilo que pode causar dor para ele. Então, é o modo evitativo, que a gente chama de protetor desligado. E ainda dentro desses modos de enfrentamento, a gente tem o modo hipercompensador, que aí já é o modo que fala da hipercompensação, que é a pessoa que vai ser mais controladora, que vai atacar, que vai, então, fugir também dos efeitos negativos, mas dessa outra maneira, tendo controle da situação, tendo domínio da situação. Então, esses são os modos de enfrentamento. Nos modos criança, a gente vai intervir nas emoções, lembra? Nos modos de enfrentamento, a gente vai intervir nos comportamentos, porque está dizendo daquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer. E aí a gente vai trabalhar técnicas comportamentais. Óbvio que a gente vai trabalhar todas, porque modos é a junção, mas aqui a gente vai dar mais ênfase aos comportamentos. Temos, então, a terceira característica, a terceira caixinha dos modos, que a gente chama de modos pais internalizados. Esse nome tem mudado aí na literatura, porque quando fala pais internalizados, a gente já pensa que pai e mãe desenvolveu aquele modo. E pode ser que seja mesmo. Mas esses modos internalizados, eles podem surgir pela interação com outras pessoas. Com o avô, com a avó, com o tio, com a babá, com o professor na escola, com o colega. Mas eles nascem lá, começam lá na infância. Então, esses modos pais internalizados, ou esses modos internalizados, eles vão se dividir em dois. A gente tem um modo punitivo e crítico, que é quando o paciente vai falar mal dele mesmo, vai se criticar, vai se punir por alguma coisa, vai falar, eu não mereço isso, eu mereço esse castigo. Aquelas pessoas extremamente críticas, que nunca tá bom, aí são os perfeccionistas, os padrões inflexíveis, né? Postura punitiva, a defectividade, né? O defeito, que fica ali se criticando, buscando defeito em si mesmo. E aquela pessoa que tem um esquema de desconfiança, abuso, mas que ela é o abusador. Ela comete esses abusos, ela desconfia demais, ela não é confiável o suficiente. E a gente tem o modo exigente, que é quando a gente exige muito da gente, eu tenho que dar conta. Aí a gente tem a distorção cognitiva dos deveria, do 880, os padrões inflexíveis, o autossacrifício, quando a pessoa exige muito dela mesma. Esses dois modos pode ter uma transição muito rápida entre um e outro. Às vezes a gente pode até confundir um pouco se a gente não tem esse domínio, mas pare e pensa, essa pessoa está exigindo muito dela ou ela está se punindo e criticando? Essa é a diferença. Esses modos, eles têm um nível cognitivo maior. As intervenções são cognitivas. E aí é que está o pulo do gato. Diferente dos modos criança, esses modos não nos ajudam em nada. E a maior parte dos nossos pacientes não tem essa ideia. Eles falam, eu tenho que exigir de mim, porque se eu não exigir de mim, eu não vou dar o meu melhor, eu não vou ter sucesso, eu não vou procrastinar, eu vou procrastinar, eu não vou dar conta. Mas esse modo, ele não busca uma necessidade emocional. Ele está só ali num nível de cobrança, um nível muito alto. Não é aquela cobrança do eu tenho que ter responsabilidade, eu trabalho de 8 a 5, eu estou com sono hoje, mas eu vou levantar assim mesmo. Não, não é isso. Não é esse nível normal, vamos assim dizer, que é esperado para todo adulto.
é um nível de cobrança muito forte. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui tem um modo exigente aí que fica falando na cabeça. Esse modo é clássico dos psicólogos, né? Eu tenho sempre que comprar mais um curso, eu tenho que ler mais um livro, eu tenho que fazer mais uma supervisão, eu tenho que fazer tudo para o meu paciente. Então, esse modo está aí entre nós. Os modos criança, a gente vai acolher, a gente vai validar. Eu entendo que você está sentindo isso, eu entendo que você está com raiva, que você está com medo, mas esses modos de enfrentamento, esses modos internalizados, desculpa, não são os de enfrentamento, os modos internalizados, a gente não vai acolher, a gente vai combater. A gente não vai deixar essa voz crítica, punitiva ou exigente tomarem conta ali do nosso paciente. A gente vai mandar esse modo embora. E, por fim, o mais importante, que é o modo adulto saudável, que é um modo esperto, é um modo inteligente, é um modo que vai satisfazer as necessidades emocionais daquela criança, ao mesmo tempo que ele vai dialogar de maneira assertiva e sábia com esses modos internalizados, ele também vai regular os comportamentos do modo de enfrentamento. Olha que sonho, que perfeito esse modo adulto saudável aí. E apesar dele chamar adulto saudável, a gente encontra esse modo também em crianças e adolescentes. A gente não vai usar essa nomenclatura, a gente pode chamar de um lado esperto, né, de um lado inteligente, de um lado sábio. Claro que a gente também vai dar o nome, o apelido que o nosso paciente quiser. E um detalhe, todos nós temos um modo saudável. Pode ser que tenham pessoas que tenham um modo saudável pouco desenvolvido, pouco explorado, e a gente vai ter um trabalho maior para desenvolver esse modo. Primeiro, a gente vai ser modelo, a gente vai agir como um adulto saudável ali, né, demonstrando como ter uma conversa assertiva, como agir de uma maneira mais saudável, mais funcional, como pensar de maneira mais funcional. Então, a gente vai servir como um parâmetro ali para aquela pessoa. É o que a gente chama de reparentalização limitada. A gente oferecer para o paciente aquilo que ele precisa. Enquanto isso, a gente vai conhecer esse modo saudável dele e a gente vai alimentar com crenças mais positivas, crenças saudáveis, com forças pessoais, com afirmações positivas, tudo que ajuda a pessoa a se sentir mais forte e ter emoções, pensamentos e comportamentos mais adequados. Olha como é legal. E aí, o objetivo da terapia do esquema é que a gente consiga desenvolver, fortalecer esse modo adulto saudável para que essa pessoa consiga depois ter esse diálogo sozinha e fortalecer ali as suas crenças positivas através disso. Então, se a gente ativou um modo crítico, né? Nossa, eu fiz um trabalho e ele ficou uma porcaria. Também, né? Por que eu fui deixar isso para a última hora? Por que eu aceitei esse trabalho? O modo crítico. Aí o modo adulto saudável tem que vir rapidamente falar: não, eu fiz o meu melhor, o trabalho ficou bom sim, no tempo que eu tinha para fazer. Não é o melhor trabalho da minha vida, mas não precisa ser perfeito. O modo adulto saudável, ele vem aí para contrapor esse modo crítico que só faz mal. Modo crítico é aquele da chibatada, sabe, gente? Que a gente se bate mesmo e se pune. E então, essa é a importância do modo adulto saudável. Faz sentido para vocês? Quando eu li lá, né, no livro do Jung, que o conceito de modos era muito difícil, e aí depois que eu compreendi isso, eu falei, gente, não é tão difícil assim. Olha o tempo que a gente está aqui e a gente já entendeu o que é o conceito de modos. Não é tão difícil assim, não, né? Para vir falar que é o conceito mais difícil. Eu acho que tem alguns que são mais desafiadores aí. Vocês conseguiram pensar em vocês a ativação desses modos?
Ah, eu explicando fica fácil, então tá bom. Então, vou continuar explicando. Vocês conseguem identificar? É muito importante a gente identificar na gente mesmo. Por quê? Os modos, eles são ativos pelos botõezinhos emocionais, lembra disso? E os pacientes ativam esses modos na gente. Então, imagina se um paciente chega para você e fala: não estou gostando das nossas sessões. Ou então ele fala: eu vou precisar dar um tempo na nossa sessão. E a gente tem um modo internalizado que não está bem trabalhado, a gente vai falar: nossa, eu não sou boa psicóloga, eu não sou bom psicólogo. Ele está abandonando o tratamento porque eu não fui bom o suficiente, não estou sendo satisfatório. Então, os pacientes ativam esse modo na gente. Ou quando o paciente chega e fala: ai, não tenho nada para falar hoje. Ele está ali naquele modo de enfrentamento do protetor desligado. E ele fica: ah, não senti nada. E aí pode ativar na gente um modo criança zangada ou criança impulsiva, né? Eu preciso que o paciente me fale aquilo que ele sente. Por que ele não confia em mim? Por que não está dando certo? Aí a gente vai trocar ali para um modo exigente também. Olha como que os pacientes podem nos ativar dessa maneira. Ou então, aquele paciente que é cansativo, que dá muitos detalhes e que conta, tal, e de repente, quando você para e você fala: nossa, o que eu vou fazer hoje mesmo depois dessa sessão? Ah, eu tenho outro paciente. Você está lá no protetor desligado, porque você não está ali envolvido na sessão, né? A gente costuma ir para o protetor desligado quando o paciente também está, ou quando aquilo que ele está nos dizendo nos ativa muito. Seja algo que nos dói, que nos machuca, ou algo que a gente está inseguro em relação a como lidar, como intervir, ou também quando a gente está cansado. Psicólogo cansado é danado para ligar o protetor desligado e ficar ali, né, viajando. Uma vez a minha tia me contou que ela estava fazendo terapia e era uma terapia de divã. E aí que ela falava, a psicóloga não respondia. E aí um dia ela fez uma pergunta e a psicóloga falou: aham. Aí que ela virou a psicóloga mexendo no celular, mandando mensagem, sabe-se lá para quem, totalmente no protetor desligado, né? Pensa o que isso vai ativar no paciente, né? Ah, já tive uma psicóloga que bocejava muito. Isso aí. Vou fazer uma autorrevelação aqui para vocês. Eu me casei lá em 2005, lá atrás eu contando idade, né? Para que eu fui falar o ano? Quem for editar, por favor, corta essa parte, tá? Mas quando eu estava assim nas vésperas de casar, eu fazia terapia e um dia eu cheguei para a psicóloga e falei com ela: eu acho que eu não vou casar mais, eu não quero, vou terminar esse noivado, não é isso que eu quero. Gente, na hora ela deu um salto assim: não faça isso, você precisa casar. Então, na época eu não sabia, mas despertou um modo nela ali, né? Sei lá o que foi que ativou nela. Eu sei que eu acho que ela era doida para casar e era meio que assim, eu estava perdendo a oportunidade de casar, ativou nela ali esse modo, né? Primeiro impulsivo, que ela agiu sem se preocupar com ela e comigo também, em nome de uma demanda que era dela. Muitas vezes ativam na gente algo assim, né? Nossa, esse paciente reclama de barriga cheia. Ai, se eu tivesse essa oportunidade, quem me dera, né? Então, quais são os modos que os pacientes ativam na gente? A gente tem que lembrar e chamar o nosso modo adulto saudável, o nosso modo psicólogo, para estar ali naquele momento, acolhendo as necessidades, barrando esses modos disfuncionais internalizados, corrigindo os comportamentos dos modos de enfrentamento. E aí a gente vai poder trabalhar,
mais de uma vez, né, com vários esquemas ao mesmo tempo. Então, se ativa no paciente, às vezes, um esquema de abandono com um esquema de autossacrifício ao mesmo tempo, se a gente trabalha o modo vulnerável, o modo zangado que aparece ali, a gente vai intervir nos pensamentos, emoções e comportamentos, e a gente já vai reestruturando esses esquemas dessa maneira. Hoje eu falei aqui com vocês de 10 modos, que são os modos básicos. Se vocês forem olhar na literatura, vocês vão achar lá mais de 30 modos. Só que se o negócio é para simplificar, se a gente tiver 30 modos, 40 modos, nós vamos piorar as coisas de novo. A gente já saiu de 3 esquemas para 18, aí fomos para 10 modos para simplificar. Não vamos para 30. Por isso que a gente vai fazer de uma maneira bem individualizada e bem personalizada para cada paciente. O que a gente tem que ter em mente esse modo que está ativo é o modo criança, que seja o nome que for. É o modo que está expressando uma necessidade emocional, é o modo criança. Esse modo que está ativo é o modo crítico internalizado, exigente internalizado, que eu vou ter que combater. Aí você vai dar o modo que for, o nome do modo que for. Esse modo aqui é o modo de enfrentamento. E aí você vai corrigir os comportamentos. Então, independente do que for. Na literatura, a gente tem o modo criança zangada, criança raivosa, criança enfurecida. Olha como que todos estão falando ali de emoções semelhantes. O que vai mudar é a intensidade dessas emoções. Então, a criança zangada é uma criança que vai falar: não gostei do que você fez, isso está errado. A criança enfurecida é a que pode quebrar alguma coisa, né? A pessoa, né, gente? O modo que é criança. Que pode quebrar, que pode agredir. Então, a gente vai adotando ali diferentes intensidades de cada modo. E aí, a gente vai simplificar o trabalho assim. Tá? Vocês ficaram com dúvidas? Clareou alguma coisa? Ajudou? Atrapalhou? Tá. Ó, nós podemos começar com os nossos pacientes trabalhando com esquemas e transitar para modos. A gente pode começar com modos, a gente pode unir os dois conceitos, não faz mal. Numa sessão eu trabalhei esquema, na outra sessão eu trabalhei com modos, tá tudo bem, vai depender ali do quanto tá ativo, do que você quer intervir. Tem aula de terapia do esquema lá no curso, tem sim. Na TCC oficial, tem sim, que aí tem mais detalhes, porque cada modo pode ter ativação, é esperado que tenha ativação de determinados esquemas, e aí quando a gente começa a enxergar, isso vai ajudar nas intervenções, na conceitualização cognitiva, vai ajudar no processo todo. Então, a gente pode trabalhar assim, né, no começo, no meio, no final da terapia, não faz mal. E a gente pode trabalhar com crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos os tipos de transtorno, algum problema específico, a gente pode trabalhar com todo mundo dessa maneira. As crianças e adolescentes têm indicação maior do trabalho com modos do que com o trabalho com as intervenções em esquemas. Por quê? Quem sabe me dizer por que a gente vai dar prioridade a trabalhar os modos do que trabalhar os esquemas com crianças e adolescentes? Porque os esquemas não estão formados ainda. Perfeita. Isso. Os esquemas estão em formação. Então, a gente vai trabalhar com pensamentos, emoções e comportamentos, que são os modos. E também as crianças e os adolescentes podem ter mais dificuldade em identificar os aspectos cognitivos. E aí, se eles falam, eu estava lá na escola, aí eu briguei com meu colega. A gente vai perguntar, mas o que passou na sua cabeça? Passou na minha cabeça que ele é um chato. O que mais passou na sua cabeça? Passou na minha cabeça que eu queria bater nele. O que mais?
Aí a gente vai procurando e não acha ali pensamento para a gente intervir. Então a gente vai trabalhar com os modos. E aí, aproveitando aqui, né, vou fazer meu merchan, que eu e o Bruno Cardoso lançamos uma coleção de modos esquemáticos para trabalhar com crianças e adolescentes. É pela Sinopsis. Chama No Fundo do Mar, com os modos esquemáticos. Depois vocês deem uma olhadinha lá. São 6 livrinhos nessa coleção. Um desses livrinhos é um manual para profissionais, e a gente vai ter ali exercícios para trabalhar com os pais também. E os outros livrinhos a gente vai trabalhar com as crianças os modos. Então, tem um livrinho que é para trabalhar modos criança, um livrinho que é para trabalhar modos internalizados, um outro modos de enfrentamento. Então, uma coleção bem legal. Os 5 livrinhos têm uma história. Então, você começa no livrinho 1 e aquela história vai se desenrolando, o final da história no livrinho 5. E eu acho que aí facilita, porque é um plano de tratamento perfeitinho para vocês, prontinho. Vocês já vão saber qual modo que eu trabalho primeiro, do livrinho 1, qual modo que eu trabalho depois, do livrinho 2. E assim vocês vão acompanhando a historinha. Tem exercícios, né? Tem lá o site da Sinopsis que dá para imprimir os exercícios, como vocês já sabem, como que são esses livrinhos infantis maravilhosos, né? E aí a gente imprime e faz ali com as crianças e pré-adolescentes. Eu indico assim, até 14 anos dá para trabalhar. Depois pode ser que fique um pouquinho infantil, a gente pega só alguns aspectos, tá? Então, entrem lá no site, depois se vocês quiserem, eu mando também o link para vocês. É só vocês pedirem no direct do Instagram ou no WhatsApp. Você consegue achar aí, Adri, para mandar aqui no chat? Já tem gente pedindo. Então, essa coleção foi lançada ano passado e foi lançada livrinho por livrinho. Até a Sinopsis fez uma campanha de você ir recebendo os livrinhos mensalmente e tal. Vai ser liberado todos os livrinhos e vem numa caixinha. Coisa mais linda. Fica ainda enfeitando o armário de vocês. Aí vai ser lançado o último livrinho agora no mês de abril. Então já dá para comprar tudo. Aí. Para a gente trabalhar com modos com adultos, a gente vai utilizar, então, a nossa literatura, né? Que a gente tem hoje os principais, o Jeffrey Young, a gente tem o Ricardo Wagner também, e a gente tem diversos exercícios que a gente pode fazer. E eu tenho a proposta para vocês de, nas próximas conexões, demonstrar aqui na prática como que a gente vai trabalhar os modos. Hoje eu pensei da gente fazer essa parte conceitual e da próxima vez a gente fazer uns exercíciozinhos para vocês irem treinando. Porque é igual criança, a gente entendeu, mas na hora de fazer que a gente fala, nossa, eu entendi, mas eu não consegui mudar, não consegui fazer. E aí, então, se a gente fizer na prática, se vocês toparem, acho que vai ajudar bastante. Enquanto isso, eu quero que vocês já comecem a praticar. Né? Identifiquem vocês mesmos, tanto na vida pessoal, quanto ali durante a sessão, e também comecem a identificar os modos dos pacientes de vocês. Tá? Nos livrinhos, os modos são representados por animais marinhos. Por isso que é no fundo do mar com os modos esquemáticos. Então, por exemplo, a gente tem o modo golfinho, que é o modo sábio, inteligente, que corresponde ao adulto saudável. A gente tem o modo polvo, que é o lado exigente, porque o polvo não tem aquele monte de tentáculo e fica querendo dar conta de tudo. Então, esse é o modo exigente. E aí lá está bem didática, assim, a explicação mesmo de como que funciona cada modo, como que ele aparece. Muito bem. Na conceitualização cognitiva, a gente pode colocar como funcionam essas ativações dos modos também, né? Que momentos que esses modos são mais ativos, que esquemas eles têm ali por trás, né? Que esquema é ativado quando aquele modo aparece, como que os modos costumam transicionar. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que tem ali um modo autoengrandecedor,
pode ser que ative nela aquele modo de enfrentamento hipercompensatório, né? Que ela fale, não, eu sou melhor, eu sou muito bom nisso, eu que sei fazer melhor que todo mundo. Então, a gente faz essas correlações aí também na conceitualização cognitiva, porque aí a gente vai intervir ali de acordo com os motivos, né, dos modos aparecerem. E agora, gente, dúvidas, aproveitem. Aproveitem para perguntar, dar palpites. Nadinha? Certeza? Tá. Obrigada, Verinha. Muito bem, então. Então, eu quero que vocês pratiquem. Por favor, me deem um feedback, né? Quem puder tirar print aqui e postar, porque quando a gente posta, a gente incentiva outras pessoas a participarem, a estudar também. E a gente tendo bons psicólogos, a nossa profissão vai crescer, vai ser mais valorizada, né? A gente, então, tende a crescer como comunidade, a gente fazendo parte desse grupo aí. Ó, a Dani colocou aqui, ó, percebi que via muitos modos de enfrentamento por causa das aulas de estratégias compensatórias. Isso aí. Os modos de enfrentamento, eles vão traduzir as estratégias compensatórias, que são justamente os comportamentos que a gente tem ou deixa de ter para evitar a dor do esquema. Muito bem. Depois me deem um feedback dessa aula de hoje. Quando vocês começarem a praticar, se forem aparecendo dúvidas, eu quero que vocês me enviem também. E também aquilo que mudou na prática de vocês, aquilo que foi positivo, que ajudou, como que esse nosso encontro de hoje vai facilitar a prática clínica de vocês, tá bom? E mês que vem temos mais conexão, né? Temos mais encontro. Fiquem de olho nos grupos, no Instagram, que eu sempre vou divulgar por lá. Tá? Obrigada pela participação de vocês. Hoje tivemos pessoas novas aqui. Espero que vocês tenham aproveitado aí, viu? Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Já se viu em alguns. É isso aí. Muito bem. Então, tenham uma ótima semana, boa noite e até a próxima conexão. Até lá.